Olá, cara internauta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Tadeu Carvalho e vim aqui fazer o comentário da prova do IME segunda fase, a prova de física do vestibular do IME segunda fase 2023-2024. Bom, pessoal, primeiramente, eu gostaria de lembrar a todos vocês, que a prova do IME é uma prova geralmente bastante difícil, certo? Uma prova trabalhosa, beleza? E que, nesse comentário estiveram conosco, o grande professor Cadu, professor Ken, professor Cícero, professor Lucas Augusto, a minha pessoa, e gostaria de mandar nossas felicitações ao professor Marcos Haroldo, que fez muita falta no comentário, poderia estar, infelizmente não esteve presente, faz muita falta, esperamos que volte o mais breve possível. Beleza, Marquinhos? Aquele abraço, aquela satisfação de sempre. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a prova do IME, que em geral é uma prova extremamente difícil, trabalhosa, onde vários assuntos são mesclados, certo, pessoal? Mas esse ano a prova veio um pouco mais suave, Em relação ao nível geral das questões, ao nível de dificuldade, essa foi uma prova relativamente mais simples do que dos anos anteriores. Entretanto, continua sendo uma prova trabalhosa, certo, pessoal? Muita conta, muita matemáticazinha, aquelas continhas chatas, mas que faz parte, da prova do IME, que o nosso aluno Farias Brito já está acostumado com esse tipo de abordagem de questões, beleza? Então nós vamos fazer uma rápida passeada aqui pelas questões, mostrando nossas impressões, nossos comentários de toda a equipe, certo, pessoal? Que hoje é representada por mim, certo? E que mostra exatamente como foi um retrato aí dessa prova da segunda fase do IME. Então vamos para a primeira questão. A primeira questão a gente considerou uma questão fácil, uma questão de gases, certo, pessoal? Onde você utilizaria de maneira simples aí, as relações dos gases ideais. Perfeito, pessoal? O que nos surpreendeu nessa questão, foi a ordem de grandeza, da pressão atmosférica no local onde a experiência se realizava, O valor baixo em relação à pressão atmosférica tradicional, mas, obviamente que tudo é possível. Beleza, pessoal? Então a primeira questão é uma questãozinha considerada fácil pela equipe, questãozinha tranquila, A questão número 2 é uma questão, pessoal, que já apareceu em provas do IME, uma partícula, se deslocando ao longo de uma rampa, sem atrito, com atrito, dentro d'água. Então aqui você teria diversas forças, basicamente o peso e o empuxo agindo aí de maneira mais substancial, e depois uma molinha, constante elástica. Então essa é uma questão, pessoal, considerada de conceitos simples, nada muito elaborado, em relação a uma questão tradicional, a mudança que é a presença da água, que afeta o problema por causa do empuxo, Então os conceitos são relativamente simples, conhecidos pelos alunos. Essa inclusive é uma questão clássica, de um bloco que desce uma rampa e colide com uma mola, mas a matemática dela, aquela matemáticazinha chata, as continhas, certo? Mas, no geral, essa é uma questão considerada média, porque a física dela, certo? A física dela são conceitos simples, mas, obviamente, que o trabalho matemático ele é bastante extenso, Então, às vezes, o aluno se depara com uma questão como essa, veja o enunciado longo, uma página todinha de dados, beleza? Então, às vezes, o aluno, eu não vou nem começar. É um grande equívoco. Você tem que pontuar em todas as questões, beleza, pessoal? Então, você pega uma questão como essa, só a análise ali da parte sem atrito, você colocar o peso, o empuxo, a normal, calcular a aceleração, você já ganha pontos, com certeza. Tá certo, pessoal? Então, cuidado com esse tipo de situação. Então, a segunda questão, uma questão de conceitos simples, mas trabalhosa nas contas. Beleza? Questão 3, pessoal, Questão aí que envolve correntes elétricas, uma questão de, uma questão que envolve conceitos, certo? Relativamente simples, foi uma questão considerada pela equipe também uma questão fácil, sem muito trabalho, até porque quando é literal você não tem aquela parte matemática, certo, pessoal? E é uma questão para você pontuar, é uma questão para você, com certeza, pontuar. Beleza, pessoal? Então esse tipo de distribuição linear,
certo, pessoal? Uma distribuição relativamente simples. Então, aqui você tinha uma questão, né, de eletromagnetismo, as interações, perfeito? Mas uma questão também de conceitos bastante trabalhados em prova, beleza? Dá para você também pontuar essa questão, até mesmo cravar, se fosse o caso. A questão número 4, pessoal, questão número 4, uma questão que envolve, perfeito, um detalhe que é muito importante. Ela não é uma questão difícil, né? Na verdade, depois que você vira a chave, certo? Ela se torna uma questão relativamente simples, que é exatamente você perceber que o sinal eletromagnético, né, a radiação eletromagnética, a luz, ela nessa questão ela é instantânea, certo, pessoal? Então, por causa disso, a gente considerou essa questão como uma questão de nível médio, né? Até você chegar nesse tópico, até você concluir que a luz aí, certo? A radiação, certo? Esse sinal luminoso, ele é instantâneo, né? Por causa dos valores descritos da questão, né? Até você chegar nessa informação, certo? Depois que você chega nessa informação, a questão fica bem tranquila, é uma questão realmente que dava para você fazer bem. Mas lembrando, você tinha que chegar nessa conclusão, certo, pessoal? Ter cuidado aí com os efeitos, né, a serem analisados nessa questão, né, de efeito Doppler, né, cinemática, mas aqui você não leva em conta as questões de efeito Doppler relativísticos. Talvez alguém pudesse pensar nisso, mas por causa da ordem de grandeza da velocidade, né, envolvida, a velocidade aí da fonte, certo, pessoal, uma velocidade de 20 metros por segundo, né, então, sem problema nenhum, né, você analisaria apenas o efeito Doppler acústico. Perfeito? Então, essa questãozinha número 4. A questão número 5, pessoal, a questãozinha de termodinâmica, certo? Ela foi uma questão considerada difícil, certo? Mas difícil no aspecto da interpretação dos dados que foram fornecidos. É uma questão difícil porque os dados foram fornecidos de maneira meio que imprecisa, certo, pessoal? Então, a interpretação dessa questão foi um dos maiores problemas. Se você perceber aqui, pessoal, ele fala que o fluxo de calor no teto é dado por watt por metro quadrado, né? Formalmente, né, isso não é fluxo de calor, certo, pessoal? Então, aí a gente tem algumas considerações, essas imprecisões do enunciado, certo? Elas atrapalham um pouco na resolução. Mas uma vez que você consegue fazer algumas considerações, certo? Você interpreta isso aqui de maneira adequada, beleza? Aí você consegue, digamos assim, evoluir na questão. Então, essa questão 5 é uma questão difícil, né? Difícil por causa dessas imprecisões, né, das informações do enunciado, mas que era uma questão que você poderia pontuar com certeza, beleza? Cravar essa questão um pouco mais difícil. Os valores, inclusive, são valores bons, certo? As contas aqui fecham legais, valores inteiros, certo? Entretanto, essas imprecisões apresentadas, pessoal, né, nessa questão aqui, elas dificultam um pouco a resolução do problema em si, né? Então, essa questão foi considerada difícil por causa desses aspectos. A próxima questão, pessoal, a próxima questão, que foi exatamente a questãozinha número 6, beleza? Uma questão que envolve exatamente conceitos de eletrostática, perfeito? Foi considerado uma questão, né, de conceitos relativamente simples, né? Mas, mais uma vez, a matemática envolvida elevou a questão para um nível médio, tá certo, pessoal? Então, essa é uma questãozinha para você também pontuar, certo? Cravar, talvez, não sei se seja o mais, né, a percepção mais indicada, beleza? Mas uma questãozinha em que você começar a questão, né, com certeza você começaria, beleza, pessoal? Conceitos relativamente simples de eletrostática que faziam com que você conseguisse, né, com certeza, dar início aí à resolução. Mas, mais uma vez, uma questão longa, a quantidade de informações, uma questão bem extensa, certo? A análise dela, beleza? Dificultava um pouco isso daí, beleza, pessoal? Mas, no geral, uma questão de médio para fácil, perfeito?
Então, a próxima questãozinha, pessoal, aí eu queria que você tivesse um pouco de atenção na nossa treliça, certo? Pela primeira vez, tivemos uma questão de treliças, tanto na primeira fase quanto na segunda. A bondade do IME é que essa é uma treliça relativamente simples, uma treliça pequena, certo, pessoal? Se você perceber, nós temos aqui dois apoios, os apoios foram maximizados, né? Já tivemos anos que os apoios eram representados de forma bem pequenininha, né? Aqui houve, né, bem maximizado. Então você tem aqui um apoio A, um apoio de segunda espécie, né? Um apoio que resiste a forças, né, tanto na horizontal quanto vertical. Já o apoio B, né, um apoio de primeira espécie, onde ele só suporta esforços, né, perpendiculares à superfície. Isso aqui tudo é dito. A grande questão, o grande detalhe dessa treliça, pessoal, que poderia fazer facilmente os alunos, né, se equivocarem, é nesse termo bem aqui, ó. Sabe se essa é uma treliça ideal, certo? Ela está perfeita, ela é estaticamente determinada. Você tem aqui 4 nós, né? Os nós A, B, C, D. Você tem 5 barras, certo? Você tem 3 forças nos apoios, 2 componentes aqui no apoio A, uma força no apoio B, né? Então aqui, se você fizer aquela equação 2N, 2 vezes o número de nós igual ao número de barras mais o número de reações nos apoios, você tem uma treliça aí estaticamente determinada, perfeita, onde você conseguiria calcular todas as forças em todos os elementos da treliça. Mas aqui tem um detalhe muito pertinente, que é exatamente quando ele fala no enunciado o seguinte: sabe-se que a reação normal no apoio B, ou seja, a força no apoio B, é de 60 kN e ela é de baixo para cima. Então, a força no apoio é a força que a treliça exerce no apoio. Só que quando a gente vai estudar a treliça, pessoal, a gente analisa as forças na treliça. Então, um dos primeiros passos é a gente analisar a treliça como um corpo extenso. Então, a gente coloca todas as forças externas à treliça. Então, você está vendo aqui as forças no apoio A, né? A gente supõe uma componente vertical para cima e uma componente horizontal para a direita. A gente coloca as cargas no apoio C para baixo, no apoio D para a esquerda. E a força exercida em B, pessoal, ela é vertical de cima para baixo. Exatamente o oposto disso aqui. Então, muita gente poderia, numa leitura rápida, desatenta, considerar que a força nesse ponto B aqui, ela deveria ser de baixo para cima. Quando, na verdade, essa de baixo para cima é a força no apoio. É a força que a treliça exerce no apoio. Então, a força que o apoio exerce na treliça, a força na treliça, ela é, né, de cima para baixo, o sentido oposto. Então, para ação e reação. Demais, uma questãozinha simples, você vai fazer o equilíbrio, né, equilíbrio translacional, equilíbrio de rotação. E, por último, para calcular a força na barra, né, você vai fazer o estudo do nó A. Lembrando que para calcular a força na barra AD, que é o que ele pede, pessoal, basta você fazer a análise do equilíbrio na vertical, porque somente a barra AD tem componente na vertical. Aqui a gente chuta um esforço de tração, mas como a força dá negativa, o esforço vai ser de compressão. Então, essa questão 7 ele tem esse pequeno detalhe. Essa questão, por causa desse detalhe, pessoal, a gente considera como uma questão média, pessoal. Um detalhezinho, uma casca de banana que o IME colocou. A treliça em si é uma treliça fácil em relação às treliças que já apareceram em prova, certo, pessoal? Mas nesse caso, por causa dessa pequena cascazinha de banana, certo? Nós vamos considerar essa treliça como uma treliça média. O nosso aluno, com certeza, ele começou a fazer essa questão, né? Aquela ideia de sempre começar a questão, talvez não cravar, mas sempre iniciar e pontuar em todas as questões. Maravilha? Então a questão 7, uma questãozinha, uma treliçazinha, beleza, mas com essa cascazinha aí, que eu tenho certeza que o nosso aluno deve ter se atentado. Maravilha? Questão número 8, questãozinha de óptica, certo? Uma questão, na verdade, bem clássica, uma questão que já apareceu em provas, certo, pessoal? Se não me falha a memória, essa primeira figura, ela já foi cobrada no ITA, se não me falha, tanto em provas objetivas quanto em provas abertas. Beleza? Então, o
o item A, né, a primeira parte da questão é a questão clássica, uma questão conhecida. Um raio de luz que vai fazer uma curva numa estrutura, né, uma fibra ótica, digamos assim. Perfeito? Só que o item B ele foi muito inovador, porque ele colocou o raio de luz exatamente nessa extremidade mais externa, mais fora da curva aqui. Então, isso daqui foi bastante inovador. Beleza, pessoal? Mas, assim, nenhum conceito exorbitante. Então, o aluno, né, que sabe resolver aqui o raio que vem pela parte interna, ele também consegue extrapolar o resultado para a parte externa. Então, essa questão, ela foi uma questão considerada, né, de fácil para média, por causa da simplicidade do já conhecimento do item A, né, da parte clássica da questão, mas o item B, o item inovador, então, ele elevou um pouco o nível dessa questão para média. Beleza? Tenho certeza que nossos alunos não tiveram nenhuma dificuldade em fazer o item A. Talvez alguns tenham, né, demorado um pouco mais a perceber a generalidade para resolver aqui o item B, mas com certeza todos pontuaram. Maravilha, pessoal? Então, a questãozinha de fácil para médio. E vamos para a questãozinha número 9, seguindo a análise da nossa prova. Questão número 9 é uma questãozinha de circuito, mas para o padrão do IME, esse foi um circuito extremamente simples, né? Então, você pega aqui essa estrutura inicial, certo? Então, esse circuito ajustável que ele coloca aqui, com vários nós, vários pontos. Então, claramente você percebe aqui que para calcular essa corrente 1, você vai apenas fazer aqui, basicamente, o estudo da lei dos nós, né? As correntes que chegam são exatamente as correntes que saem, beleza? Então, aqui você tem a polaridade na primeira resistência, né, de 6 volts, 1 ohm são 6 amperes. Né? 6 amperes, se vem 2 amperes para a esquerda, e aí você segue todo o resultado. Beleza, pessoal? Juntamente com esse 1 ampere, e assim você vai montando até chegar no valor da corrente 1, que você depois faz a lei de Kirchhoff. Aqui, né, você pode fazer a volta nesse circuito, lembrando que por simetria, tanto faz você fazer a volta pelo ramo esquerdo ou ramo direito, tanto faz. Os valores, por causa da simetria I2 e I3, eles serão exatamente idênticos. Beleza, pessoal? Então, essa questão número 9, né, em virtude do que já apareceu no IME, foi um circuito considerado fácil, um circuito considerado simples. Tenho certeza que nossos alunos cravaram essa questão aí, sem sombra de dúvidas. E uma das questões consideradas mais difíceis da prova, de conceitos, de dificuldade, até por causa da extensão do seu enunciado, né, a questão número 10. A questão 10, considerada uma questãozinha difícil, né, onde ela misturava conceitos de óptica, lançamento oblíquo, na cinemática, beleza? Então, é uma questão em que você tinha várias etapas, né, onde cada uma dessas etapas você tinha que fazer uma continha, né, e isso poderia, já no final da prova, o aluno um pouco cansado, poderia fazer com que ele tivesse algumas falhas. Mas essa, sem dúvida, foi uma das questões mais difíceis da prova, do ponto de vista, né, de conceitos, de trabalho algébrico, mas que com certeza o nosso aluno também deve ter iniciado e, quem sabe, alguns com certeza também conseguiram cravar essa questão. Beleza? Então, as nossas impressões sobre essa prova do IME foi uma prova que passeou bem por diversos assuntos da física, né? Foi uma prova que, comparada a anos anteriores, foi um nível um pouco mais baixo de conhecimento, uma prova mais simples do ponto de vista de elementos físicos, mas uma prova que continuou exigindo dos alunos bastante trabalho matemático. O algebrismo aí foi bastante cobrado. Então, uma prova dentro dos padrões. Uma prova dentro dos padrões, mas levemente mais fácil, mais acessível ao alunado em geral. Maravilha, pessoal? Então, essas foram nossas impressões aqui da equipe Farias Brito, né, de Física, sobre a segunda fase da prova do IME 2023-2024. Aquele abraço, fiquem com Deus e uma excelente prova amanhã.